Olá, estamos hoje iniciando o nosso último vídeo da série de vídeos dos 25 anos do Jubileu da Comunidade Santo Expedito, Jubileu dos 25 anos. Hoje nós temos a honra e a alegria de estar acolhendo aqui o nosso padre, o Padre Isaacs. Seja muito bem-vindo, Padre. O intuito desse vídeo é mostrar, saber da história do Padre Isaacs aqui na comunidade, aqui na paróquia, o tempo que ele viveu aqui nessa comunidade, que ele está vivendo, e poder também passar uma mensagem para os próximos passos da nossa comunidade. Padre, o senhor chegou aqui em 2017, em maio de 2017, aqui na Santo Expedito, na paróquia. Como que foi essa transição para o senhor? Porque o senhor já vinha de uma outra paróquia, já tinha um trabalho se consolidando lá na outra paróquia, e veio para cá, para Santo Expedito, e também para a nossa paróquia em si. Como que foi esse período do senhor? Tipo, de sair de uma paróquia para vir para uma outra e vivenciar uma nova história? Bom, no primeiro momento foi muito tranquilo, porque eu já havia me colocado à disposição da diocese. Eu já estava na paróquia anterior, na Santa Cruz, já tinha 9 anos quando eu me coloquei à disposição. E então a minha saída da outra paróquia estava mais ou menos tranquila, eu não sabia para onde eu iria. O Dom Luiz, à época, me perguntou aonde eu gostaria de ir. Eu falei: em qualquer lugar, e houver alguma necessidade, para mim não tem problema. Eu já tinha clareza que na Santa Cruz, onde eu estava, o meu ciclo do que eu podia fazer pela paróquia já tinha mais ou menos sido feito, e agora a paróquia estava naquela coisa da manutenção. E isso para mim me incomoda, né? Quando chega num determinado momento que é só manter o trabalho que foi feito, eu já estou na hora de sair fora. Então, vir para cá como se fosse para qualquer outra paróquia, para mim estava tudo ok, né? Vir para Santa Margarida de maneira específica não foi uma escolha minha, nem do Padre Wilson. Foi uma necessidade da diocese que apareceu, uma outra paróquia, São Luís Gonzaga, hoje é Foraniana e Boimirim, na época era Mirim-Guaçu. A paróquia estava passando por alguns problemas e o Dom Luiz tinha convidado o Padre Wilson, que já estava aqui há 10 anos, se ele aceitaria o desafio de ir nessa paróquia. E como o Padre Wilson aceitou, a paróquia ficou sem padre, e o Dom Luiz sabia que eu estava disponível. Ele me ligou perguntando se eu aceitaria vir aqui, era para eu vir conversar com o Padre Wilson para ver se daria certo, mas não era muito bem assim, né? Eu não vim aqui para ver se daria certo. Quando eu cheguei aqui, o Padre Wilson falou: não é para ver se vai dar certo, eu já falei com o Dom Luiz que eu irei e que você então vem para cá. E foi uma transição bem rápida, a gente não teve tempo. Em 15 dias as trocas aconteceram, né? Então eu tive mais um final de semana para me despedir da Santa Cruz, assim como o Padre Wilson aqui, e já no outro final de semana o Padre Wilson tomou posse no sábado, dia 20, na paróquia 20 de maio, na São Luís, e eu tomei posse aqui no dia 21. Então, assim, da minha parte não foi uma questão, porque eu já estava disponível, eu não fui tirado da Santa Cruz meio que forçadamente para vir para cá. Mas a novidade foi porque eu nem conhecia aqui a paróquia Santa Margarida. Então, nesse sentido, foi uma novidade. De fato, a paróquia era bem diferente de onde eu estava vindo, mas o trabalho até hoje foi mais ou menos tranquilo. E a sua primeira missa aqui na nossa comunidade, especificamente na Santo Expedito, foi no dia 27 de maio, que foi a Ascensão do Senhor. Como que o senhor chega aqui na comunidade? Como o senhor se sentiu acolhido? Assim, quais são as primeiras lembranças que o senhor tem da comunidade de Santo Expedito, né? Porque o senhor chega de uma realidade, que foi a que o senhor falou agora, né, da Santa Cruz, e chega numa totalmente diferente, né? Porque é uma coisa nova para o senhor também, a comunidade de Santo Expedito naquele momento. A paróquia como um todo, a paróquia Santa Margarida foi uma grande surpresa para mim. Eu nem imaginava que existisse na nossa diocese uma paróquia como a Santa Margarida, que apesar de estar aqui encravada no centrão, assim, Taboão da Serra, São Paulo, Grande São Paulo, para mim ela tinha muita característica de paróquia do interior. Um povo muito cordato, de pedir bênção. Isso me assustou no primeiro momento, muito... Não sei se a palavra é essa mais adequada, mas assim, muito dependente do padre para decidir tudo, né? E eu já vinha de uma outra realidade, onde a questão do trabalho missionário já tinha sido consolidado,
E eu já vivia numa realidade de uma paróquia mais autônoma, com as lideranças assumindo as coisas e decidindo. E eu sempre me vi como mais um na comunidade. Eu nunca me vi como aquele que vai definir e decidir fazer as coisas sozinhos. Mas eu cheguei aqui, a paróquia tinha esse ritmo. Acho que isso foi um choque para mim e também foi um choque para a paróquia, né? Esse padre que chega com muita vibração, com muita ênfase, falando de maneira muito, né, para a paróquia até meio grosseiro, né? Sem educação, que era o ritmo que eu tinha lá, a gente já estava acostumado assim. Num primeiro momento houve ali, eu acho que isso acontece todas as vezes que um padre troca de paróquia, mesmo que sejam paróquias que com o padre sejam mais ou menos parecidos, tem esse choque, porque o novo sempre causa. No nosso caso aqui, no primeiro momento foi um choque grande, tanto da paróquia comigo, quanto da minha parte com a paróquia. Eu não estava acostumado, né? De gente vir para mim perguntar, padre, que flor você quer? Eu sei lá, que flor? A flor que vocês quiserem, né? Eu me lembro que no dia da posse, né, alguém na Santa Margarida chegou para mim, o padre Wilson não estava na posse, né? Ele já tinha tomado posse no sábado à noite, ele ficou na paróquia para celebrar no domingo. Então eu não conhecia nada, ninguém. Estávamos Dom Luiz e eu na porta ali da secretaria, e alguém da comunidade chegou perguntando onde estava o dinheiro para comprar as coisas depois de um café que teria. Não sei lá de dinheiro, estou chegando aqui agora, né? E esse jeito de ser muito rápido na resposta causa um impacto, né? Mas ali eu já comecei a perceber como que a paróquia tinha essa dependência do padre. Isso para mim foi um choque, porque nós estamos em 2017 e uma paróquia ali muito que não consegue definir se vai fazer a flor, por exemplo, ou o dinheiro. Isso eu não via dessa realidade, né? Na paróquia onde eu estava, as pessoas tinham essa liberdade de fazer, enfim, né? Eu cumpria a minha missão, minha função de padre, e as pessoas cumpriam a sua função de leigos, engajados e coordenadores, podendo decidir as coisas. Então eu já vi ali que teria um trabalho grande para ser feito, não só da minha parte com relação à paróquia, como da paróquia em relação a mim, né? Já percebi que teria que ser um trabalho bem forte por conta das comunidades missionárias que eu queria trazer para cá, mas vi que a paróquia não tinha, não estava nesse caminho, né? Tinha que fazer um caminho. Mas uma coisa boa que eu senti é que, apesar desse primeiro momento meio de choque, uma coisa muito interessante que eu encontrei aqui, que eu não encontrei nas outras, é a abertura da grande maioria das pessoas que permaneceram, porque alguns acabaram saindo, isso é natural, né? Nas trocas de padres. Mas quem ficou, logo foi se colocando à disposição, percebendo essas diferenças, mas sem criar o confronto. E foi isso que facilitou, eu acho, o trabalho, o processo, né, de adequação, e a paróquia chegar como está hoje, de maneira muito tranquila. E o senhor, quando chegou aqui na comunidade de Santo Expedito, como foi a sua primeira impressão? Das três comunidades que nós éramos, a Santa Rita, a Santa Margarida e a Santo Expedito foi a que mais me chamou a atenção nesse aspecto, né? Eu achei a comunidade, dentro da minha percepção de igreja, que mais se aproximava, porque as lideranças, apesar de terem esse caminho em conjunto, eu acho que rapidamente eles perceberam que eu lidava melhor com lideranças que se apresentavam do que com aquelas que a gente precisava ficar trabalhando demais. E a Santo Expedito logo de cara mostrou essa liderança meio autônoma, entendeu? Não é prescindindo do padre, mas junto com o padre, mas se o padre tem liberdade, faz, né? E foi isso que, acho que deve ter alguma pergunta dessa, mas já vou colocando aqui os ingredientes. Foi isso que me fez olhar a Santo Expedito, sem conversar com ninguém, como uma possível sede paroquial do futuro, que depois acabou se mostrando por parte dos próprios leigos, que vieram um pouquinho de tempo depois me perguntar o que eu achava dessa possibilidade. E eu coloquei muito claro, falei que achava que o caminho é esse, e que a comunidade tinha que caminhar em alguns pontos para ter essa possibilidade, porque não é só criar a paróquia, tem que ter uma estrutura, tem que ter alguns pontos fundamentais que a comunidade precisa responder, mas que eles tinham um ingrediente que para mim era muito importante, que é essa ousadia, esse desejo de ir para cima, né? Eu me lembro que algumas coisas que eu falava com eles assim, poderia isso assim numa conversa informal de final de missa,
Durante a semana eles aqui se organizavam, no outro final de semana quando eu vinha, tá, o senhor falou aquilo, a gente já se organizou aqui, já fez a reunião, já definiu, vai ter. Como foi o caso da adoração santíssima na última quarta, como foi a missa de domingo. Eu levantei por alto e logo a comunidade se organizou e no outro final de semana já estava, a gente se reuniu, a gente vai querer sim, a gente já organizou. Então isso me chamou muito a atenção, porque aqui de modo particular tinha muito do que eu tinha na outra paróquia, né? Apesar de, claro, no conjunto da paróquia, como paróquia eles tinham também essa coisa mais contida, mas eu acho que era por conta da paróquia ser assim. Mas eu acho que quando perceberam que eu tinha essa percepção, essa visão de uma igreja mais autônoma, eles criaram coragem e se lançaram. Então, isso foi uma coisa que eu percebi logo de cara, que aqui as lideranças da Santo Expedito eram ousadas, num bom sentido. Então, essa percepção do senhor foi logo mais ou menos no começo? Logo no começo, porque logo de cara, alguns daqui vieram falar desse assunto, o que eu achava, e eu achei isso o máximo, sabe? Uma comunidade que já tem esse desejo de ir, e quem veio falar comigo dizia que era um desejo antigo da comunidade, sim, mas que nunca foi falado, nunca foi colocado, né? E que eu agora deixava claro que por mim o caminho é esse. Eu acho que todas as comunidades têm toda a liberdade e é um caminho natural, né, de vocês se adequando, se vai crescendo, vai se estruturando, o desejo de uma hora ser independente, né? Porque uma paróquia é uma estrutura da igreja que está ligada a todas as outras, mas ela tem um caminho mais autônomo. E isso desde o início me chamou a atenção. E aí, quando chamou a atenção do senhor, assim, tinha em mente mais ou menos como seria formada essa paróquia, qual seria, tipo, por exemplo, a comunidade, porque hoje, assim, é uma coisa diferente, né? Porque nós estamos num processo de uma criação de uma nova paróquia, mas com duas comunidades que eram paróquias diferentes, né? De realidades diferentes, né? Então, como que é esse desafio, né, para a criação da paróquia, conseguir também falar com a outra comunidade, no caso São Francisco? Como que funcionou esse período todo? Como que funciona? Então, como a gente falava, no início foi uma apresentação de um desejo da comunidade, que eu logo acolhi, fiquei olhando de maneira mais acurada, deixei claro que teria todas as condições, mas que para criar uma paróquia tem que ter alguns fundamentos que não podem ser deixados de lado, né? Espaço físico que comporte a estrutura paroquial, um corpo pastoral consolidado com as lideranças, com os grupos funcionando, e um outro aspecto que para nós aqui é muito mais complicado, que é o financeiro. Uma estrutura paroquial não é muito barata. E uma vez que se cria a paróquia, não pode ficar pegando dinheiro aqui e ali que não tem, cada um tem que se manter. Tipo um filho que casou, vai construir a sua família, ele vai ter que viver do jeito que é possível. Ele e a esposa dele vão dar um jeito, vão morar de aluguel no quarto e cozinha e vão melhorando a vida. Mas o mínimo para começar tem que ter. Não vai formar uma nova família e o sogro, a sogra, o pai e a mãe pagando todas as coisas, não existe isso. No caso aqui da Santo Expedito, o financeiro sempre foi um problema, porque nós temos uma entrada razoavelmente boa para uma comunidade, mas não paga, não mantém uma estrutura paroquial, né? E a gente foi alimentando esse desejo, as pastorais foram se organizando, a resposta das pessoas foi sendo positiva, até que em um determinado momento eu falei que a gente poderia ver a possibilidade de ter uma nova comunidade. Como a nossa paróquia tem 3 comunidades, ficar 2 comunidades aqui não seria o caso, porque aí ficaria ruim para Santa Margarida. Então eu teria que trabalhar, a ideia era Santo Expedito com uma outra comunidade. Daí a minha conversa com a paróquia Santo Antônio, que é a paróquia das Fronteiras aqui, e nós temos 2 comunidades muito próximas, que é a Santa Ana, lá do outro lado, e a São Francisco aqui, pertinho. E aí eu fui conversar com o Júnior, o padre da Santo Antônio, para ver o que ele achava. No primeiro momento ele achou interessante, mas depois ele repensou, teve lá algumas questões, e ele não quis mais. E aí tudo bem,
não vem, a gente vai continuar alimentando o desejo aqui, vendo como que isso pode ser feito, para quem sabe um dia Santo Expedito sozinha ser uma paróquia, mas é um caminho muito mais longo, mais difícil. Mas aí o Júlio, depois de um tempo, ano passado, em julho, mais ou menos um ano atrás, ele me chamou para perguntar se ainda essa vontade de criar, de constituir uma nova paróquia ainda estava de pé. Eu falei que sim, agora tinha dado uma esfriada, porque com Santo Expedito sozinho o caminho seria mais longo. E aí ele falou que ele estava disposto novamente para São Francisco, né? Nós não sabíamos se seria São Francisco ou a Santa Ana, mas aí ele ofereceu a São Francisco. E aí a gente começou em agosto do ano passado umas conversas com São Francisco, porque diferentemente da Santo Expedito, São Francisco nunca pensou em um dia se separar da Santo Antônio. Então a gente colocou isso para eles. Eu me lembro da primeira reunião com algumas pessoas lá, eles ficaram até assustados, ficaram com a ideia de que, mas o que a gente fez, Santo Antônio não quer mais a gente? Não quer mais a gente, aqui é um caminho natural das comunidades desejarem um dia serem sedes paroquiais, é um caminho, um progresso, né? E aí depois fizemos uma nova reunião com mais lideranças, e a ideia foi se consolidando até que eles aceitaram entrar nesse desafio. E aí a gente começou na estrutura diocesana para dar uns passos, né? Primeiro conversar com as lideranças, conversar com a comunidade. O Padre Júnior já aceitava, fizemos um documento, levamos para a Cúria, nos conselhos diocesanos, para pedir que a comunidade então viesse para cá para fazer esse trabalho, porque são duas comunidades de paróquias diferentes, tudo é igreja católica, mas cada paróquia caminha de um jeito, né? E de fato, São Francisco e a Santo Expedito têm jeitos muito diferentes, mas então seria bom vir para cá, a gente começar a fazer um trabalho de integração da Santo Expedito com a São Francisco e criando essas estruturas, sobretudo a parte financeira, para agora, num determinado momento, quando a gente achar que as bases estão colocadas, construir a nova paróquia. O caminho foi mais ou menos assim. Como foi a aceitação das comunidades em si, né? Porque essa foi a primeira parte das lideranças, que foi conversado com as lideranças, mas como que chegou para a própria comunidade em si? Para qual comunidade? Para ambas, por causa, primeiro, de Santo Expedito, né, no caso, que é uma coisa nova, porque ia ser talvez uma nova matriz, uma sede paroquial, e tanto para São Francisco, né, por causa que eles estavam vindo para cá para viver uma nova realidade, né? Eu acho que tiveram reações bem distintas, porque primeiro, no caso da Santo Expedito, era um desejo de anos. Sim. Então, ver a possibilidade desse desejo virar realidade, para eles foi uma festa. Na São Francisco foi uma surpresa, porque eles nunca pensaram nisso. Eu acho que a possibilidade que se colocou gerou reações bem distintas, né? Porque uma já esperava com ansiedade isso, já acalenta esse sonho há muito tempo, que é o caso da Santo Expedito. Quando falou dessa possibilidade que se vislumbrava daqui a algum tempo ser realidade, foi uma explosão. Acho que eles até se animaram mais para se organizar, para ter mais independência, e é assim o caminho. A São Francisco passou por aquele momento de achar que o que está acontecendo a gente não vai ser mais na Santo Antônio, mas agora eu acho que nesse tempo que eles vieram para cá, em março oficialmente, né? Março, abril, maio, junho, 4 meses que eles estão aqui. Eu acho que eles estão bem empolgados também e já entraram nessa dinâmica da nova paróquia bem empolgados. Acho que não tem... Hoje eu posso dizer que as duas comunidades estão bem integradas. Porque uma das experiências que a gente já teve nesse ano foi já celebrar a Semana Santa em conjunto, né, com a São Francisco. Sim. E Corpus Christi também, né? Como que o senhor avalia, assim, como o desenvolvimento das duas comunidades, assim, trabalhando juntos, né, nesse primeiro momento, essa primeira experiência? Eu acho que as duas comunidades estão bem integradas, apesar de virem de paróquias e realidades diferentes, né? Eu acho que a São Francisco acabou se adequando bastante a nós aqui. E em contrapartida também eles encontraram aqui muito acolhido, que eu acho que é uma característica da paróquia Santa Margarida como um todo, né? O conjunto das comunidades. As pessoas são bem receptivas, acolhedoras, as pessoas se sentem à vontade aqui. E com essa coisa de ser paróquia com a Santo Expedito, já vem com esse desejo que a integração foi mais fácil ainda. Então eu acho que as duas experiências que você cita mostram como que as duas estão bem adequadas e fazendo acontecer. O que a gente hoje tem é de fazer essa consolidação mais firme e ver a questão da finança, que não é
um trabalho que acontece da noite para o dia, porque a finança requer uma conscientização maior, aumentar o número de participantes, então isso requer tempo, né? E é um pilar importante para constituir uma paróquia. Então, por exemplo, não tem tipo um tempo definido para... Não, eu sempre deixei muito claro isso, que a gente tem essa proposta e o caminho vai sendo feito, não tem data, a gente tem previsões, né? Diante do que a gente tem hoje, talvez para o final do primeiro semestre do ano que vem seja um prazo minimamente razoável, mas só os acontecimentos dirão. Se chegar lá em junho, julho do ano que vem, a gente perceber que esse pilar ainda é meio bambo, joga para frente. Porque a gente não vai instituir uma paróquia para depois passar por um monte de perrengues desnecessários. A gente não tem pressa, ninguém está com a corda no pescoço, né? Então é muito importante também que a gente pense isso. A paróquia Santa Margarida Maria Alacoque, hoje, e permanecerá assim ainda há algum tempo, é o conjunto das 4 comunidades construídas e as 14 comunidades eclesiais missionárias. Essa é a paróquia Santa Margarida. Não há paróquia Santo Expedito. A paróquia Santo Expedito é uma proposta, tem um objetivo. Quando for instituído, aí sim a vida vai. Santa Margarida será a paróquia construída para Santa Rita e as comunidades missionárias de lá. E Santo Expedito para São Francisco e as comunidades missionárias começarão um caminho paroquial. Por enquanto, é tudo paróquia Santa Margarida. Isso é muito importante que esteja claro, porque senão pode acontecer um problema que é, antes de oficializar, já dividir. Já virar uma divisão. Exatamente, isso é muito perigoso, porque isso pode atrapalhar o processo. E como o senhor vê essa forma de tentar tratar esse processo para não ter essa divisão hoje? Assim, não é desafio. É um desafio porque como a proposta está lançada e ela é uma proposta concreta, ela vai se tornar realidade, às vezes é difícil frear os ânimos. Sim. Mas a gente precisa controlar isso. E aí o jeito é conversar. A gente vai ter a reunião do conselho agora, dia 2 de agosto, que eu convoquei todo mundo. Um dos assuntos vai ser esse. Sim. Porque não dá para a gente ficar achando que já dividiu. Não dividiu. A paróquia Santa Margarida, somos as 4 comunidades construídas, as 14 comunidades eclesiais missionárias. O pároco da paróquia sou eu, o padre Juarez é o vigário, as lideranças estão aí, as comunidades fazem seus conselhos, um conselho paroquial com as representações. A estrutura paroquial é da Santa Margarida. Todos nós pertencemos à paróquia Santa Margarida. Isso tem que estar muito claro. A gente só vai poder falar de paróquia Santo Expedito e São Francisco depois da instalação de instituição da paróquia. Até lá, somos paróquia Santa Margarida e somos todos por um e um por todos. Porque se já divide antes, o começo já fica ruim. Porque depois vira paróquia e vira inimigas, como se fosse adversário. Isso não pode acontecer. Mas aí nesse primeiro momento já vai ter aquela questão das áreas pastorais, né? Sim, o que a gente vai fazer agora a partir de agosto, vamos ver se isso vai se consolidar. A divisão pastoral que a gente fala, né? É já ir descobrindo quem é quem. Então, trabalhando Santo Expedito e São Francisco, que será no futuro uma nova paróquia. Quais são as pastorais que existem aqui? Quem são as lideranças que de fato participam dessas duas comunidades? Quem são os agentes pastoral? Como que essas duas comunidades podem ampliar as pastorais, os horários de missa? Tudo planejamento. Nada concreto. Nada concreto, porque a paróquia é Santa Margarida. Por outro lado, a Santa Margarida e a Santa Rita também. Quem serão as lideranças que vão ficar aqui? E os agentes de pastoral, que se uma possível divisão que irá acontecer, não vou falar divisão, criação da nova paróquia. Quem de fato vai ficar na Santa Margarida e Santa Rita? A questão financeira. O que essas comunidades que a gente tem a finança que é paroquial, mas a gente sabe o que cada comunidade tem de dinheiro que vai entrando todo mês. Sim. Então a gente faz um balancete à parte para saber, olha, Santa Margarida e Santa Rita juntas tem X de dinheiro, pode manter a paróquia e suas duas comunidades. Santo Expedito e São Francisco ainda precisa crescer um pouquinho, o que a gente pode fazer aqui? Mas isso tudo dentro da estrutura paroquial Santa Margarida. Não é uma coisa muito fácil, mas eu vou ficar até o fim batendo nessa tecla para todo mundo entender isso. Isso é fundamental, porque senão isso atrapalha a instalação da nova paróquia, a criação da nova paróquia. Sim. Aí, após estar tudo equalizado, tudo certinho, aí vai se instaurar a nova paróquia, aí provavelmente vai ter todos os trâmites finais. E aí os próximos passos seria mesmo o acompanhamento, né? Depois que consolidar todos esses passos,
e esses fundamentos estiverem bem firmes, né, ou razoavelmente firmes para instalar a paróquia, aí eu vou avisar a estrutura diocesana, olha, a gente já está desse pé, são esses os dados, a gente já tem condições de marcar a data da instalação da paróquia. Dito isso, aí a estrutura diocesana vai organizar, vai ver a data que é possível, a celebração, o horário, e automaticamente os padres que irão ficar nas paróquias, que posso ser eu, pode ser o padre Juarez, o Juarez da Santa Margarida, ou Juarez aqui, eu aqui ou lá, ou um de nós aqui e outro padre de fora que vem para outra paróquia, ou os dois saem, dois padres novos. Quem estará aqui ninguém sabe, né? Por isso que não é bom a gente, me parece que houve essa, quando eu falei que ia ter essa divisão pastoral, e que a princípio eu ficaria aqui com a Santo Expedito e a São Francisco, Padre Juarez, Santa Margarida e Santa Rita. Isso parecia que já era o desenho da futura paróquia e da estrutura paroquial que vai ficar. Não é. A gente está aqui agora. Quando isso se consolidar, ninguém sabe. Posso ficar eu, pode ficar o Padre Juarez, podemos ficar os dois. Eu vou para Santa Margarida, ele vem para cá, eu fico aqui, ele vai para lá, ou os dois poderão sair e virem dois padres novos, ou um ficar e vir outro padre novo. É a estrutura diocesana que vai decidir isso. Não sou eu, nem o Padre Juarez, nem ninguém mais. Sim, porque aí é uma coisa mais definida, mais planejada, né? Para não ter, às vezes pode ter algumas conversas externas que podem estar meio que fazendo conversas erradas, né? Exatamente, eu acho que o perigo, né, é a gente nesse afã do trabalho, a gente ir compreendendo meio equivocadamente o processo. E esse processo tem que estar bem claro para todo mundo, para a gente fazer um caminho a todo mundo, sem criar atritos e nem conversas atravessadas. Aí o senhor já falou em alguns momentos da entrevista sobre as comunidades eclesiais missionárias, né? O senhor quando o senhor teve assim no coração da criação das comunidades eclesiais missionárias? Porque o senhor já veio da ação da última paróquia que o senhor estava. Como que foi a criação das comunidades eclesiais missionárias assim, na vida do senhor? Então, as comunidades eclesiais missionárias atravessaram a minha vida meio que por acaso, né? Mas como em Deus não tem nada por acaso, é providencial. Foi lá em 2013, 2014, se não me engano, quando a CNBB lançou um livrinho, no primeiro momento era um livrinho de estudos, intitulado Comunidade de Comunidades, uma Nova Paróquia. E por acaso eu li esse documento, não era muito de ler o documento da CNBB, mas li esse documento. E a leitura desse documento foi um abrir de horizontes. Eu vinha no ministério sacerdotal meio cansado, né? Em 2010, 2009, 2010 eu já tinha ali 14 anos de padre e eu já estava meio cansado mesmo daquela vida de padre que eu vivia, né? Tanto que eu fui fazer pós-graduação, mestrado, fui trabalhar, dar aula na universidade, por isso, porque a paróquia não me preenchia mais, porque eu estava naquela onda que eu sempre falo aqui, né? Do padre mais técnico, profissional do que vocacional. Eu fazia tudo direitinho, eu batizava, eu casava, eu celebrava missa, eu atendia os doentes, mas era muito porque eu sou padre, não era uma vivência de fato. E quando eu li esse documento, para mim foi essa coisa de poder fazer comunidades fora do tempo, do espaço, de ter uma comunidade que seja mais simples, mais leve, que acontece na casa das pessoas, de maneira mais descontraída, sem muita regra e tendo regras, né? Mas é como se as regras não existissem. Você chega na casa, você tem que sair da tua casa, às vezes não tem uma mesa, não tem uma cadeira, então na comunidade a vida é muito mais leve. E o que estava acontecendo comigo, eu estava sentindo o peso da igreja muito forte no meu lombo, e eu não estava gostando disso, carregar esse fardo é muito ruim. Então a descoberta desse livro, dessa possibilidade de uma igreja fora do tempo, que pudesse caminhar de maneira mais tranquila, mais divertida, mais fácil, mais leve, me chamou logo a atenção. Eu estava ali, acho que na metade do tempo que eu fiquei na Santa Cruz, estava ali com 4, 5 anos na Santa Cruz, e eu me lembro que eu convoquei uma reunião com as lideranças da paróquia. Eu já tinha o desenho da paróquia na minha cabeça, sabia quem morava em tal lugar, e imediatamente eu visualizei na minha cabeça 3, 4 comunidades eclesiais missionárias.
Mas eu estava tão empolgado com a leitura, quando você está empolgado acreditando numa coisa, você vai entusiasmando os outros, né? E quando eu fiz a reunião, falei com tanta vibração que o povo ficou meio empolgado. Naquela reunião já criamos 9 comunidades. Eita! Foram criadas 9 comunidades na palavra. Aí eu quero. E começou o trabalho. E isso daí, eu falo que mudou completamente a minha vida. Acho que a minha conversão se deu nas comunidades eclesiais missionárias. Antes eu era padre, exercia o ministério, exercia, fazia o que deveria ser feito, mas não estava no caminho de conversão. A minha conversão começa na experiência das comunidades eclesiais missionárias. Por isso, quando eu saí da Santa Cruz e vim para cá, eu, por minha conta e risco, quando eu cheguei, eu criei as 2 comunidades, que é a Santa Teresa de Calcutá e a Nossa Senhora da Saúde. Eu fazia, através da secretaria, a marcação da celebração, porque eu não queria perder isso. Porque se tirar isso de mim, é tirar o ar que eu respiro, eu vou morrer. E fiz o processo aqui também. Aqui foi mais lento, né? Porque, como eu falei, na primeira reunião que eu fiz lá, já foram criadas 9 comunidades. Aqui eu estava na época na direção do Instituto de Teologia de Leibes, eu trouxe o IDETEL para cá, eu antecipei a grade, né? Porque eu tinha 2 disciplinas no IDETEL, que eram a Teologia Pastoral e a Teologia da Missão, que são disciplinas do 3º ano. E eu comecei aqui por elas. Eu me lembro que era muita gente, o salão lá embaixo na matriz, uns 80, 100 pessoas, todo mundo empolgado. E aquela empolgação terminou as 2 disciplinas, teve mais um tempo, para o povo começar a criar coragem, eles tinham um certo receio, assim mesmo. Ai, mas uma comunidade na casa, como que isso vai funcionar? E aí foram surgindo 2, 3, daqui a pouco mais 3, e hoje são as 14. E acho que a paróquia percebeu essa transformação que acontece a partir da missão. Eu acabei deixando essa marca. Sim. E aí, durante esse período, né, porque as primeiras comunidades eclesiais missionárias começaram em meados de 2018, né, no caso. Santa Teresa e Santa... no início de 2018. Eu cheguei em maio de 2017. As comunidades foram criadas em fevereiro. No início do ano seguinte, eu passei porque é um hábito meu também, uma coisa meio de prudência que eu aprendi com a igreja. Eu era assim antes, nesse período também do anterior. Sempre que eu chego num lugar, eu nunca chego dizendo o que eu quero. Eu tenho esse jeito assim peculiar, todo mundo já percebe, mas eu nunca chego numa pastora e falo, não, agora não vai ser assim, tem que ser, nunca tem isso. Você vê que a São Francisco está aqui há 4 meses, eu vejo um monte de coisas lá que não bate com a nossa realidade. Sim. Mas eu não tenho problema nenhum, né? Eu vou lá, celebro, eles às vezes perguntam, pode ser que não, faça do jeito que vocês estão fazendo. Eu vou observando, eles também vão me observando. Geralmente isso vai pelo menos uns 6 meses. Depois de 6 meses eu começo a me reunir de fato. E aí não tem muito atrito, porque o povo já percebeu também um pouco como eu sou, eu também já percebi, e as coisas vão se ajustando, né? Então por isso que eu tinha esse desejo, mas não criei logo. Eu deixei passar aquele resto de ano, e quando começou o ano seguinte, eu por minha conta e risco, aí sim eu criei as 2 comunidades. E depois todas as outras foram criadas a partir das pessoas. As pessoas vinham a mim e falavam, padre, eu queria uma comunidade ali, como que pode ser? Vai dar certo? Eu passei a ser um incentivador, mas eu nunca, a não ser a Santa Teresa e a Nossa Senhora da Saúde, que eu criei, todas as outras, as lideranças que procuraram para criar. E a Santa Teresa, não sei se foi por coincidência ou por providência, ela ficou aqui mais na área da Santo Expedito, né? Pois você vê que isso, eu acho que é um pouco do reflexo daquele início da conversa que a gente falava, né? A princípio, Santa Teresa e Nossa Senhora da Saúde eram 2 comunidades paroquiais. Sim. Mas quando as outras comunidades começaram a surgir, a Santa Teresa precisou ficar num território específico. E eu acabei propondo ao Santo Expedito que assumisse. Aí fui eu que propus. Sim. E rapidamente a comunidade assumiu, como acontecia nas outras coisas. Então eu levantava uma bola e a comunidade cortava, exatamente. E é por isso que eu vim propor que a Santa Teresa ficasse aqui, porque era a comunidade no início que eu via com mais essa abertura para assumir as propostas que eu fazia. Foi uma coisa pensada mesmo. Sim. E aí, durante esse período, teve a época da pandemia, né? E como foi para o senhor? Porque, assim, o senhor tem uma característica da missão, de estar no ID, e incentiva as pessoas também para fazer isso, essa parte da missão, ir procurar as casas, ir viver em comunidade, entender que a gente tem que estar sempre colocando a palavra em prática, né? O senhor sempre falou que a nossa fé é prática.
Como que o senhor viu essa época da pandemia? Porque meio que parou tudo. Então, tipo, meio que deu uma estagnada naquela parte da missão. A gente foi meio que forçado. Sim. Como que foi para o senhor essa época? Não foi uma época boa para a igreja. Tem muitas paróquias que sofrem até hoje as consequências da pandemia, de perda e de dificuldade de retornar à vida normal, né? Mas eu tenho muito claro assim, isso a missão também me ensina a cada dia, né? Que a gente projeta as coisas, mas no fundo a realidade se impõe. Eu sou muito atento à realidade hoje, né? Sim. Antes eu não era muito atento não, eu queria, eu impunha e tinha que ser feito, se não fizesse eu voava no pescoço. Mas a própria missão foi me mostrando isso, porque você planeja as coisas, você pensa as coisas, mas uma coisa é você planejar no seu escritório, na sua casa, na sacristia, e quando você põe o projeto na mesa, vai ter um monte de situações que vão precisar ser colocadas ali para negociar. A pandemia foi uma realidade negociável, então, sabe aquela coisa não dá para lutar contra uma realidade, né? E então eu não podia quebrar, colocar todo mundo em risco. Não, não vou fazer isso. Então foi uma maneira de você assumir a missão de outro jeito. Aí veio o mundo digital, as missas online, e como aqui já tinha uma estrutura, eu sabia que muita gente participava diariamente. Isso também foi um processo, foi um momento de alimentar essa fé de maneira mais tranquila, mais silenciosa, mais escutando melhor, porque quando houve a possibilidade de voltar, você vê que a nossa paróquia voltou rapidamente. Sim. Porque teve muitas paróquias que depois que a pandemia foi dada como controlada, estagnada, demorou anos para voltar. Tem paróquias que até hoje não voltaram à realidade. Sim. E nós conseguimos voltar rapidamente com tudo que nós tínhamos, sem problema. Porque a gente teve uma pequena volta em 2021, mas aí depois teve um outro pico e pausou de novo, né? Aí... Então para mim hoje está muito tranquilo. Eu obedeço nesse sentido, eu não desanimo, Sim. mas eu respeito a realidade, para não impor nada. Isso até na pastoral mesmo. Eu posso estar muito adiantado na reflexão, desejando coisas, mas se eu chego lá no grupo e proponho, e vejo que o grupo não tem aquela abertura, não compreendeu, para mim tudo bem, vamos esperar mais um pouco, depois a gente faz. E isso na pandemia não foi nenhuma questão de escolha, foi uma imposição. Então, para mim foi tranquilo. Aí teve o grande boom das comunidades mesmo, a grande subida, a grande consolidação foi a partir mais ou menos do ano 2022, né? Depois da pandemia. Depois da pandemia. Que foram o grosso das comunidades, mais da metade foram criadas depois. Foi criado depois. E aí, no ano de 2024, aí a gente teve o primeiro congresso, né? Missionário. Congresso missionário, né? E aí teve ainda na semana anterior a queda do telhado da Santa Margarida, né? Como que foi esse período do senhor, né? Eu acho que as coisas vão se encaixando e eu vou cada vez mais, aí um viés meu, né? Eu vou percebendo como que é importante a missão, porque eu acho que se fosse em outro momento em que as comunidades não estivessem consolidadas aqui, esse espírito missionário não tivesse presente muita gente, por exemplo, a derrubada da queda do telhado, né? Teria sido uma pá de cal no projeto. Era o primeiro congresso missionário, a gente não sabia como isso ia funcionar. Uma semana antes, 2 semanas antes, o teto caiu, então não vai dar. Né? E foi a própria paróquia, eu cheguei até a pensar nisso, vamos cancelar, mas foi a própria, não, padre, a gente faz, dá para fazer lá embaixo, para você ver como que o espírito missionário, e foi muito bom, porque teve umas 250 pessoas, sei lá, gente de outras paróquias que vieram, então você vê que a consolidação do trabalho missionário aqui, dá respostas quando precisa. E o missionário é isso mesmo, o missionário não vê dificuldade, né? Ele projeta, e se não der para fazer como projeto, a gente faz de outro jeito, a gente arranja O missionário, ele tem essa característica. Ele tem que estar em ação. Ele tem que estar em ação, se não deu daqui, dá dali, fechou aqui, a gente abre ali, e ele não desanima. E acho que a paróquia hoje tem um pouco essa característica, né? Ela não se deixa abater e abalar por qualquer coisa, né? Sim. E acredito que isso já vinha de antes, mas as comunidades eclesiais missionárias consolidam isso, deixam isso cada vez mais claro para quem acompanha e participa. Então a grande marca do trabalho do senhor, assim, numa paróquia, é essa parte da missão. Eu acho que hoje em dia eu posso falar que sim.
É porque acho que graças a essa parte das comunidades missionárias, né, muitas pessoas dentro da própria comunidade elas começaram a se desenvolver e também vêm para os templos físicos, teve mais sacramentos de casamento, regularização do caso do casamento, teve novos talentos, jovens vindo também para as comunidades, também participativos, né? Como que o senhor vê essa parte assim que isso já é uma promessa de Jesus, né? O reino se consolida, ele vai se consolidando no trabalho missionário. Então, quando você vai para a missão e de fato você quer fazer a missão do jeito que Jesus pediu, mais cedo ou mais tarde ela vai trazer resultados. O primeiro momento é meio complicado, é meio difícil, a gente tem medo, a gente tem receio, a gente vai pisando em ovos, mas de repente chega um momento que você percebe que aquilo funciona. E para mim é muito claro, as comunidades eclesiais missionárias, o funcionamento dá certo, porque ela é mais leve, ela é mais simples. E foi isso que me salvou no sacerdócio. O meu sacerdócio foi salvo por isso. E eu acho que é isso que as pessoas encontram ali. É por isso que as pessoas se sentem à vontade. Você não toca direito, mas na comunidade você pode tocar. Você não proclama direito, mas na comunidade você proclama a palavra. Você não sabe falar direito, mas na comunidade você partilha. E a comunidade passa a ser um espaço como se fosse um grande celeiro, ou um lugar onde esses talentos vão sendo cultivados. Onde a pessoa perde o receio, perde o medo. E isso vai levando a pessoas a patamares mais elevados. Daqui a pouco, aquela pessoa que não tocava nunca, e de repente ela está assumindo uma missa na igreja, no templo, né? Uma missa de domingo, uma missa de solenidade. Porque ela vai se sentindo à vontade, ela vai fazendo um caminho nessa comunidade onde tudo é mais simples, tudo pode, né? Ali não tem muito certo ou errado. Todo mundo pode se propor, cada um se, né? Porque ela é pequenininha, são ali 10, 15, 20 pessoas, todo mundo tem que fazer tudo. Então, o fazer vai dando essa segurança. Coisa que no templo assim, maior é difícil, né? Porque você chega numa igreja como Santo Expedito, né? O templo, está tudo já organizado, tem um ambão, tem um altar, tem a cruz, tem a procissão de entrada, tudo certinho, marcha, soldado, cabeça de pau. Então você que não tem muita intimidade, vai dizer, nossa, essa estrutura aí não dá para mim. Deus me livre, se eu for lá em cima pegar o microfone e ler errado. Mas na comunidade, se você ler errado, a gente conserta junto, eles dão um cadê risada, e a pessoa vai se sentindo à vontade. Ela vai pegando esse traquejo e depois ela pode vir. E ela faz isso de maneira muito tranquila. Então, para mim, o grande barato das comunidades eclesiais missionárias é essa coisa despojada. E ela acaba atingindo todo mundo. E quem não é de igreja se sente bem na comunidade eclesial missionária, porque ali ele pode ser igreja. Ou a pessoa que não sabe nem fazer o sinal da cruz, sabe? E de repente ela está naquele grupo, ela se sente à vontade para ter um cafezinho, começa a conversar com o padre. Eu nunca vi o padre na minha vida, o padre na minha casa celebrando. O padre é gente com a gente, conversa, dá risada, conta piada. Isso vai aproximando. E é isso que gera a comunidade. Para mim hoje está muito claro, né? É um lema das comunidades que a gente tem, né? Conviver para conhecer, conhecer para formar comunidade. E aí quando a comunidade forma como objetivo final, que já conviveu, já conheceu, aí se os laços afetivos estão bem fortes, ninguém derruba mais. É porque foi uma coisa que eu senti uma vez quando eu estava na Nossa Senhora de Fátima, que até o senhor celebrou a missa, que aí o senhor perguntou de onde foi a primeira leitura, eu comecei a falar, né, as coisas, aí o senhor me respondeu assim, ué, não sabia que você falava. Pois é. Aí eu falei, eita. Porque a gente, tipo, uma pessoa que é mais tímida, eu sou muito tímido. Igual a minha também, sou super tímido. Tipo, é uma coisa totalmente diferente, né? Porque quando a gente vai falar, a gente fica meio com medo de errar, meio com receio de fazer, tipo, falar alguma bobagem. Sim. Mas aí, na comunidade missionária, a gente se sente muito bem, né? Tipo, a gente vai falando, às vezes muitas vezes a gente erra algum conceito, alguma coisa que o senhor até fala, não, vou só fazer um ajuste aqui no que você falou. É isso aqui. Aí é bem legal, né? Porque a gente começa a ver que também os leigos, as pessoas da própria casa, as pessoas da própria comunidade, elas têm ela também consegue meditar a palavra, consegue falar a palavra de uma forma diferente, né? Porque assim, o senhor já se prepara sempre para fazer as missas e sempre tem lá as leituras e sempre faz uma preparação. Mas dentro da comunidade missionária, às vezes uma pessoa pode falar alguma coisa que tipo, eu não pensei nisso. E aí pode conduzir, né, alguma outra coisa. Um aprendizado tanto para a gente quanto para o senhor, né? Por isso que a comunidade é um elemento fundamental, não dá para ser igreja isolado, né? Porque por mais que você saiba e esteja preparado, o coletivo é sempre mais importante, né? Então eu posso ser um padre, me preparar, fazer a homilia,
Mas quando você abre e outras pessoas falam, elas acabam trazendo elementos que eu, com todo o meu estudo, minha intelectualidade, minha preparação, sequer pensei. Então isso é importante. E você vai construindo. E acho que a comunidade, ela vai fazendo todo mundo que está ali perceber isso. Então todo mundo pode. Na comunidade eu digo sempre, todo mundo pode tudo. E esse todo mundo pode tudo vai atraindo, né? As coisas não estão ali departamento, isso aqui, só isso aqui que faz. Não, todo mundo. É uma construção coletiva de várias mãos, de várias mentes, várias bocas, vários braços. E quando a pessoa se sente assim, ela fica mais animada para trabalhar. E assim, meio que para já dando o tema da nossa entrevista, eu queria saber mais ou menos assim, o que a nossa paróquia, a nossa comunidade de Santo Expedito contribuiu na vida do Senhor, do Exaques que veio em maio de 2017 para o Exaques nos dias atuais, né? Como que o Senhor enxerga essa evolução da paróquia, da comunidade e a evolução do Senhor também como padre? Isso para mim é muito claro, né? Eu acho que ter encontrado aqui uma paróquia com aquelas características que a gente falava, né? Se num primeiro momento chocou tanto a paróquia com a minha chegada e a mim também de encontrar essa paróquia, hoje para mim eu vejo que houve essa troca de fato. Hoje eu me vejo uma pessoa mais tranquila, mais paciente, mais ponderada, apesar de muita gente achar que ainda não. Mas eu vejo sim mesmo, que quando eu falo, você não me viu bravo, você não me conheceu nos primeiros tempos, né? Porque eu vejo isso claramente. E as pessoas que me acompanham já de outros carnavais, elas também ficam impressionadas. Quer ver um exemplo típico aqui? As crianças. Sim. Eu sempre fui um padre que não gostava de crianças, assim, eu não tinha muita intimidade, entendeu? E todo mundo sabe disso. Eu me lembro que na São José Operário, uma criança chorava, eu falava no microfone, que a praça era lá embaixo. A mãe errou o caminho, mas a igreja não é lugar para ficar com essa esculhambação toda. Entendeu? Então, quando alguém, por exemplo, que é da época da São José Operário, vamos dizer assim, que eu tenho amigos que até hoje de lá, quando eles vêm aqui na Santa Margarida e me vêm no final da missa com aquela criançada, eles ficam assustados. Meu Deus. Meu Deus do céu. Esse padre nem gostava de criança, assim, no sentido de não se aproximava, queria saber, né? Claro que tinha um contexto lá na época, tinha um certo receio, não era nem mais do que não gostar, era um certo receio do que iam falar. Nós tivemos um período difícil na igreja, de pedofilia e tudo mais, então eu tinha um certo receio de o que vão falar, eu estou muito próximo das crianças, abraça, beija, daqui a pouco eu estou, né? Então, somado a um jeito meu mesmo, que eu sempre gostei de lidar com adultos, pelo meu jeito explosivo, né? Eu nunca tive muito traquejo com criança. Mas, por exemplo, quando o pessoal vem, eu tenho hoje tem acho que 30 anos, assim, né? Mas quando eu trabalhei na São José, ela era pequenininha, ela tinha 6 anos. E eu não tinha essa coisa. E ela me vê hoje, ela fala, eu quero voltar lá, um dia eu vou ser de mão dada com você só para curar esse trauma, né? Quando ela vem à missa aqui. Então, quem vem de fora, que me acompanhou já desde o início, vê nitidamente a mudança, e eu também. Às vezes aqui não percebe que eu já cheguei aqui assim, né? Mas eu vejo que é resultado desse jeito das comunidades aqui da Santa Margarida viverem, das pessoas, né? Então houve uma interação, eu acho que a comunidade avançou bastante nessa questão de autonomia, de independência, de resolver as coisas, de fazer as coisas com a minha chegada, sobretudo como trabalho missionário, e por outro lado eu também acabei me adequando de uma certa forma e repensando e ponderando, e eu não sou o mesmo Exaques que cheguei, com certeza, o Exaques que está saindo daqui a pouco não é o mesmo que cheguei. Eu acho que o importante é isso, o processo é bom quando é assim. Sim, o importante é sempre uma troca, né? Uma nova paróquia que eu for, talvez pegue um Exaques um pouco melhorado. Sim. Mas cada paróquia vai pegar. Vai polindo um pouco. Sim, é igual talvez a própria comunidade, né? Que a gente estava até falando nos outros vídeos que especificamente aqui na nossa paróquia, a comunidade de Santo Expedito, que hoje nós estamos em 3 eras, né? A era do Padre Carlos, que foi a construção da paróquia, os primeiros passos. Aí teve a época do Padre Wilson, que foi mais a parte da construção, né? Da parte aqui de cima, e agora a parte do Senhor, né? Que já é mais a consolidação da missão, a parte das pastorais. E o bom é isso, a gente ter essa clareza, cada um vai deixando uma marca, que não é a nossa marca, eu acho que é a marca que naquele momento a comunidade tem possibilidade de ser. Porque se eu chegasse aqui também e não tivesse nada, eu ia ter que fazer o que o Padre Carlos fez. No comecinho. E isso é bem São Paulo falar isso, né? Um planta, tu rega, tu colhe.
E o processo vai se repetindo. Então também eu estou colhendo coisas que o Padre Wilson fez, que o Padre Carlos fez, e eu não precisei fazer. Mas eu também estou plantando coisas que quem vier depois de mim, então, se souber, vai colher, e nós vamos continuar. E o processo é assim, a gente vai... Provavelmente agora vai ser a instituição da nova paróquia, né? Que aí os novos padres que vão chegar depois, eu não sei quando, mas... vão pegar um caminho já mais preparado, e assim mesmo, cada um vai colaborando. Ninguém pega nada do zero e nem entrega do zero. A gente vai de uma forma ou de outra, e aí, sim, respeitando as características de cada um. Um mais tímido, outro mais extrovertido, um mais adiantado, outro às vezes mais devagar, mas todo mundo deixa uma marca. E acho que isso, o trabalho missionário também ensina muita gente, né? Cada um dá aquilo que é possível dar e a sua colaboração é muito importante, né? Não tem esse que fez mais, não vai te fazer mais. A gente faz aquilo que Deus nos permitiu fazer e está tudo ok. É no caso necessário, né? Exatamente, aquilo que você consegue, né? Não existe isso. Quando eu cheguei aqui, a paróquia tinha 20 anos. Então, eu não peguei essa paróquia zerada, 20 anos é bastante tempo. Né? E eu vou deixar ela agora, né, daqui a pouco, para outro que vem e vai continuar. Na igreja o trabalho é sempre de continuidade, nunca de começar. Mesmo a missão que eu trouxe, o trabalho específico, ela só pode ser consolidada porque já existia uma base que foi colocada. Se eu tivesse que fazer toda a base, por exemplo, buscar terreno, fazer a obra, pegar dinheiro, talvez eu não tivesse tempo para organizar as comunidades, eu teria que fazer isso. Eu tenho que ter uma base que alguém fez e eu fiz em cima dessa base. Como outros virão, farão em cima da base um pouco melhor, talvez. E com a colaboração também dessa base. Que vai muito de acordo com o evangelho da primeira missa do Senhor aqui na comunidade de Santo Expedito, que foi Mateus 28, do 6 ao 10, né? 20. Fazer discípulos meus todos os povos, né? Acho que é a grande missão do padre, né? Eu acho que é a missão da igreja, né? O padre é um membro da igreja. Sim. A ordem de Jesus não foi para o padre, foi para a igreja. Né? A igreja que ele constituiu, a igreja que é dele, é uma igreja missionária na essência. Hoje eu tenho isso muito claro, não tinha. Né? A ordem, a palavra de Deus é sempre uma palavra dirigida à sua igreja. Na igreja de Jesus tem papa, tem bispo, tem padre, tem leigo, tem coordenador, tem essa pastoral. A palavra é para todo mundo, cada um pega a palavra na função que está e coloca a palavra em movimento. Essa é a ideia. Acho que assim a gente encerra a nossa entrevista. Agradecer, muito obrigado, Padre, pela sua presença. E, pessoal, acompanhe os vídeos nas redes sociais da paróquia, no Instagram, e a gente vai estar sempre compartilhando sobre esse jubileu. O jubileu vai acontecer nos dias 16, 17 e 18, que vai ser o Tríduo. E no dia 19 será a grande festa dos 25 anos da nossa comunidade Santo Expedito. Santo Expedito, rogai por nós.